Sua marca vai ser um sucesso. Com Jaime Troiano e Cecília Russo. Muito bom dia para você, Cecília. Bom dia, Milton. Bom dia, Jaime. Bom dia, Milton. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje nós vamos trazer aqui para esse nosso espaço uma conversa sobre a relação pais e filhos com marcas. Quem influencia quem, Cecília? Como é que funciona essa relação? A gente sempre pensa, Milton, naquelas coisas que a gente ensina aos nossos filhos. É como se os pais é que sabem qual é a marca boa, por exemplo, de farinha de trigo. Então, eu gosto de Dona Benta, então se minha filha me vê usando Dona Benta, a gente imagina que é isso que, quase como a ordem natural, seria pais ensinarem filhos, aquelas marcas com as quais a gente convive. Então, se eu tenho uma emissora de rádio, eu costumo ouvir. Aliás, isso acontece muito, né? A gente carregar filhos para a escola, escutando a CBN, por exemplo, e eles aprenderem a ouvir uma determinada rádio. Eu falei de farinha de trigo, vale para rádio. Nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. Mas eu queria falar hoje, a gente queria falar hoje do movimento contrário, que eu acho que é cada vez mais frequente. Dos filhos influenciando os pais no consumo de marcas? Influenciando os pais. Porque, assim, a gente tem hoje várias gerações, né? Então, a gente tem lá os baby boomers, a gente tem a geração X, a gente tem os millennials, que se fala muito, a gente tem a outra geração aí, próximo dos 20 para baixo, que são a geração Z, e talvez um conceito até de geração, que a gente esquece de falar, mas acho que vale... Nesse contexto aqui da gente falar de marca, a gente sempre pensa em geração por ano de nascimento. Mas talvez o que mais define uma geração, isso depois tem um impacto em marca, são as coisas que essa geração vive conjuntamente. Então, um millennium, por exemplo, já nasceu com o universo digital na mão deles. Essa geração Z, não só eles têm o universo digital, como eles têm todas essas outras possibilidades. Então, são essas características que trazem, que marcam uma geração. Mas quando a gente volta para a marca, acho que é bacana pensar, você também tem filhos, né, Milton? Assim, que marcas que os nossos filhos, fazendo o movimento contrário, não nós que ensinamos a eles, mas eles que ensinam a nós e passam a fazer parte da nossa vida de uma forma muito intensa. Então... Eu me lembro, o Gabriel, meu filho mais jovem, me ensinou a gostar não só do Metallica, que já é um negócio mais transversal em termos de idade, mas do Dream Theater, por exemplo. Eu adoro o Dream Theater, ensinado pelo meu filho, né? Eu me lembro da Beatriz falar, pai, vamos até a Farm? Falei, Farm? Mas é no interior? Não, é uma loja maravilhosa. Tal. Aí, outro dia, nós nos mudamos de casa e eu ia levar os meus CDs para casa nova. Aí um dos meus filhos falou, vem cá, pai, já te ensinaram, já te explicaram, você sabe que existe uma coisa chamada Spotify? Eu falei, bom, virei freguês, né, do Spotify. Ou seja, essa troca hoje é muito mais horizontal, né, Milton, entre pais e filhos. Tem até um amigo que inventou uma brincadeira onde ele diz o seguinte, olha, insanidade também é hereditária. A gente herda dos nossos filhos, né? De alguma forma tem um pouco isso na nossa vida, dessa troca horizontal. Acabou-se a ilusão de nós somos os eternos professores, né? Apenas. E as marcas precisam aprender a atuar nesse campo para que elas, conquistados os filhos, sejam levadas também para os pais? Eu acho que é quase um movimento natural. Eu não vejo as marcas tendo uma iniciativa junto aos filhos para que isso aconteça. Mas eu acho que é importante as marcas terem essa consciência de que muitas vezes, mirando o jovem que está dentro de casa, um adolescente, um jovem adulto que mora com os pais ou que tem um convívio maior com os pais, é saber que falando com os filhos, muito certamente essas marcas também vão atingir o pai e a mãe. Então, assim, vamos continuar falando com os filhos, porque eles são o veículo, vamos dizer, para criar uma conexão. Porque quando a gente aprende, acho que tem uma outra coisa aí, pai e mãe são muito bobos, assim, bobos em termos do coração. Quando a gente aprende pelos nossos filhos a gostar de uma marca, isso tem um valor, assim, muito maior do que se fosse talvez uma relação direta dessa marca comigo. Então, é uma forma de conquista indireta, mas que vem com credenciamento e com amor
muito maior, talvez, e aí a gente se apaixona. Por exemplo, eu olho para a Farm, que o Jaime falou, eu olho com olhos muito simpáticos, justamente porque ela foi apresentada a mim pela nossa filha. Só vamos tomar um cuidado importante, às vezes as empresas se esquecem disso, de não usar os filhos para nos comover. Isso é uma coisa perigosa, né? Qual é a nossa marca, Cecília, de hoje? Acho que é principalmente a gente saber que os nossos filhos também abrem o mundo das marcas para nós e nós somos, vamos dizer, herdeiros deles nesse sentido. Se você quiser conversar conosco sobre este assunto, trazer alguma experiência sua, escreva para a gente no e-mail marcasdesucesso@cbn.com.br. Muito obrigado, Jaime. Até o próximo sábado. Até sábado. Bom fim de semana para você, Cecília. Até mais. Obrigada, Milton. Até mais.